Fala galera, tudo bem com vocês? Bando de loucos por facas e ferramentas. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre normas técnicas ligadas a equipamentos elétricos. Vamos tentar entender alguns detalhes sobre o assunto. Meu nome é Cleto e esse é o canal Loucos por Facas e Ferramentas. Vamos lá então, pessoal? Bem, antes de tudo, peço a você que faça parte das nossas redes sociais. No Instagram, a página Loucos por Facas e Canivetes. No YouTube, o nosso canal Loucos por Facas e Ferramentas. Bem, mas o que são normas técnicas? Pela definição internacional, trata-se de um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece para uso comum e repetitivo regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando sempre a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Isso aqui é uma definição teórica, né, que é aplicável, na internet você encontra, é aplicável para dizer o que são normas técnicas, mas a gente pode dizer isso, né, de outra forma. Em outras palavras, as normas técnicas são documentos criados para estabelecer um conjunto de regras sobre um determinado assunto ou atividade. E essas normas, elas estão muito mais presentes na nossa vida do que a gente possa imaginar. Por exemplo, se você olhar rolamentos, parafusos, o filtro de um carro, velas de ignição, tudo isso, se você comprar um carro importado feito no Japão, por exemplo, a vela de ignição que é usada lá no Japão, se você pegar o manual e pegar a especificação técnica dela, você tem que encontrar uma vela aqui no Brasil que tenha as mesmas características técnicas, que você possa tirar uma, colocar outra e teu carro continuar funcionando. Rolamento é a mesma coisa, parafuso é a mesma coisa. Então, a gente não presta atenção nisso, mas as normas estão aí ao nosso redor em tudo, praticamente tudo, né? Então, tudo que se compra aqui no Brasil, se for normatizado, você tem condições de comprar esse mesmo produto em outro país. Se não for normatizado, fica uma coisa muito regional, mas a maioria dos produtos são normatizados. E quem é esse organismo, né, que cuida da norma aqui no Brasil? É a ABNT. E quem é a ABNT? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela foi fundada em 1940. Trata-se de um órgão privado, sem fins lucrativos e de utilidade pública. Significa o seguinte: o que ela produz, a sociedade utiliza, se beneficia disso. Ok? E esse trabalho ele é realizado através de comitês brasileiros, organismos de normatização setorial ou comissões de estudos especiais. E aí, como é que você faz? Como é o processo para elaborar uma norma técnica? Surge do nada? Vamos ver então. Qualquer pessoa, entidade ou organismo regulamentador pode apresentar uma demanda relacionada à criação de um texto, né, de uma regra que envolva desde a gestão de processo até novas tecnologias. Por exemplo, os carros elétricos estão na moda. Pode ser que na elaboração dos carros elétricos apareça e surja, né, a criação de um determinado componente, e esse componente ele vai acabar sendo utilizado por fabricantes do mundo todo. Com certeza, quem criou esse componente vai buscar uma normatização dele, né, para que em qualquer lugar do mundo você tenha a possibilidade de adquirir esse componente. Bem, a ABNT, então, recebendo essa demanda, então qualquer pessoa, entidade ou organismo regulamentador pode apresentar uma demanda, a ABNT, recebendo essa demanda, ela vai avaliar a relevância dessa solicitação. Se realmente aquilo que está sendo pedido vale a pena ser criada uma norma, é realmente importante que você tenha uma norma. Então ela vai pegar esse assunto, ela vai direcionar esse tema para um comitê técnico, né, formado por comissões de estudo. E essas comissões elas têm que abranger o assunto em si, o projeto em si. Então, por exemplo, se é um assunto elétrico, vão ter especialistas da área elétrica. Se é um assunto ligado à área mecânica, terão especialistas da área mecânica, e assim por diante. Dependendo das circunstâncias, se for uma coisa muito nova, ela pode até criar novos grupos de trabalho, caso assim ela considere necessário. E aí, a partir dessa aceitação pela ABNT, ou seja, a ABNT acolheu essa solicitação de se criar uma norma ou
um documento que regulamente esse assunto, esse serviço, essa atividade ou esse material, a partir daí inicia-se a fase de ampla discussão, né? Você vai pegar a participação aberta, você vai abrir, né, a participação da sociedade, de empresas, comerciantes, empresas fabricantes, enfim, independente desses interessados serem ou não associados à ABNT. E essa discussão, né, todo esse trabalho em cima desses documentos, eles vão chegar a um nível onde ele atinge um consenso geral, ou seja, que era bom para um, não era bom para outro, foi se discutindo, daqui a pouco o que é bom para um, é bom para outro, é bom para outro, chega a ser um consenso do texto, ou da ideia da norma, né? E aí é que nasce o projeto da norma. Esse projeto da norma vai tramitar dentro da ABNT, sendo supervisionado, né, todo o trabalho supervisionado ali pelos comitês e pelos especialistas, até que você possa, então, publicar isso como uma norma técnica brasileira. Você vai ter uma sigla NBR, você vai ter um número que vai identificar essa norma e você vai ter um título dessa norma. Nós vamos ver agora adiante algumas normas aqui ligadas aos materiais que nós estamos querendo conversar, que são as ferramentas e máquinas em geral. Então, quais são as principais normas técnicas que nós, amantes das máquinas e ferramentas, poderíamos trazer aqui para discutir com vocês? Eu trouxe 3 normas básicas ligadas a esse tema e que pode abrir assim uma ampla discussão em cima de muito mais coisas, mas nesse momento somente 3 normas que nós vamos conversar. A primeira norma é a NBR 5410. Ela fala das instalações elétricas de baixa tensão. O que são instalações elétricas de baixa tensão? É o que a gente conhece de 110, 220, 380 e 440 volts. Okay? Essa norma, ela estabelece as condições que devem, né, satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão. Para quê? Para que você garanta a segurança de pessoas, animais, o funcionamento adequado daquela instalação que você montou e ainda assim a conservação dos seus bens. Por que a conservação dos seus bens? Uma instalação mal feita, mal realizada, mal projetada, que não segue as normas, você pode ter, por exemplo, um incêndio, né, e perder todos os seus bens, perder tua casa, teus eletrodomésticos. Então, a norma, ela se preocupa com isso, com o bem-estar e segurança das pessoas, das instalações, dos seus bens. É importante frisar na norma NBR 5410 que em instalações residenciais ou em locais de alta densidade de pessoas, você tenha condições de fuga, a rota de fuga longa, essa rota de fuga pode ser tumultuada, que eles chamam dentro das normas aí a classificação BD4. Sob essas condições é terminantemente proibido o uso de condutores de alumínio, gente. Não se usa condutores de alumínio dentro das instalações residenciais ou locais de alta densidade. Por exemplo, hospitais, shopping, prédios comerciais. É terminantemente proibido. Aonde você pode utilizar os condutores de alumínio que a NBR 5410 permite? Você pode utilizar em instalações comerciais ou industriais de baixa tensão, desde que você respeite algumas condições. Por exemplo, nas instalações comerciais, a bitola mínima do condutor é de 50 milímetros quadrados. Na industrial, a bitola mínima que deve ser utilizada é de 16 milímetros quadrados. Além disso, tem algumas outras exigências, como, por exemplo, a alimentação dessas instalações deverá ser feita por subestação, você tem que seguir o padrão de emenda, que são emendas especiais, você tem que ter uma manutenção feita por empresa qualificada, então tem uma série de detalhes que a norma trabalha. E aí é que fica um detalhe, eu tenho muitos amigos do centro-oeste, do nordeste, do norte do país, e que eles falam assim, eu fiz grande parte da instalação da minha casa com condutor em alumínio. Não pode, gente. Não pode. Você corre um risco sério de ter um problema de segurança pessoal, de incêndio, né, nessa instalação. Está fora de norma. Não pode. Isso não é possível. A NBR 5410 não permite a utilização desses condutores. Inclusive, a sua venda no mercado, como, por exemplo, em plataformas
de e-commerce e tudo, deveria ser proibido. Porque não tem condições de você utilizar esse tipo de condutor para instalações residenciais. Pessoal, e o que mais a NBR 5410 nos traz, né, de informação? Bem, eu fiz aqui duas tabelas para vocês olharem. A tabela 1 é a amostra de algumas bitolas de cabos que a norma, né, estabelece. Ela extrapola abaixo de 1.0, ainda tem 0,75, 0,50, se eu não me engano. E aqui é da ordem de 2.000 milímetros quadrados, alguma coisa assim. Mas o que importa para nós é trabalhar aqui com o que a gente mais utiliza no dia a dia. Então, a tabela 1, ela mostra, com base na NBR 5410, as bitolas dos cabos em milímetro quadrado, é a seção, isso não é diâmetro dos cabos, isso é a área da seção do condutor. E aqui a sua correspondente corrente máxima a que esse condutor pode estar submetido. Então, por exemplo, um cabo de 1,5 mm quadrado, no máximo circulando por ele 15 amperes. Isso aqui é um dado isolado para o cabo. Quando vai se fazer projetos e outras coisas, os engenheiros ou os técnicos, eles têm outros dados, outras tabelas, outros coeficientes que ele vai aplicar e vai verificar. Mas a norma diz o seguinte, se alguém tiver que testar um cabo para verificar a resistividade dele, verificar a qualidade dele e tudo mais, um cabo de 1,5 mm, ele deveria suportar 15 amperes. Um cabo de 6 milímetros quadrados deveria suportar 36 amperes, ok? Bem, na tabela 2, a gente traz outra informação que a NBR nos proporciona, que é avaliar o tipo de instalação, a utilização do circuito dentro dessa instalação e qual seria a seção mínima do condutor que a norma estabelece. Então, se eu tiver uma instalação fixa, por exemplo, uma residência, eu vou ter circuitos de iluminação, onde estarão ligadas as lâmpadas, circuito de força, que são as tomadas, e alguma tomada de uso específico. Posso ter aqui, por exemplo, na minha casa, eu tenho uma tomada que eu fiz para ligar a minha máquina de solda. Então, eu fui lá, puxei, fiz uma ligação própria para esta máquina de solda. Então, de acordo com o equipamento a ser ligado, eu dimensionei essa tomada. Porém, nos circuitos de iluminação, a norma estabelece que, no mínimo, você tem que utilizar 1,5. Você não pode utilizar aqui, por exemplo, 0,75. Okay? Nos circuitos de força, no mínimo, 2,5. A tomada de uso específica eu já falei que é de acordo com o equipamento a ser ligado. Agora, ligações móveis, por exemplo, uma televisão, uma geladeira, alguma coisa, um equipamento de raio-x, de ultrassom, que você movimenta, leva para cá, leva para lá. Se você tiver um equipamento específico, você vai trabalhar conforme é a especificação da norma desse equipamento. Então, um determinado equipamento da medicina, ultrassom, raio-x, por exemplo, que eu citei agora há pouco, pode ser que o fabricante estabeleça alguma coisa sobre a ligação dele. Agora, qualquer outra aplicação nas ligações móveis, o mínimo estabelecido é 0,75. Então, você vai comprar um liquidificador, uma geladeira, uma televisão, você vai ver que alguns desses eletrodomésticos já utilizam bitolas de 0,75 em diante. E notem um detalhe aqui, gente. Aqui é 1, 1,5, 2,5. Eu não tenho 3, eu não tenho 5, eu não tenho 8. Tá? Então, é 1, 1,5, 2,5, 4, 6 e 10. E aí, o que vem de encontro ao que essa norma estabelece? Independentemente da bitola escolhida nessa seção aqui, que fala que é a área mínima do condutor, o que vai ser mandatório é a corrente máxima admitida em cada cabo, de acordo com a sua área, a sua seção. Então, o engenheiro vai fazer um projeto, e ele lá, com seus circuitos de tomadas, seu circuito de iluminação, ele chega, por exemplo, chega para você e fala assim, o senhor tem que utilizar aqui no seu circuito de tomadas 4 milímetros. Ok. 4 milímetros quadrados, uma corrente máxima de 28 amperes. Aí eu tenho que fazer uma ligação de uma máquina que me consome 32 amperes numa dessas tomadas. Já caiu por terra, porque ele pediu 4, que vai comportar no máximo 28 amperes, mas eu tenho um determinado ponto, um determinado circuito dessa instalação que eu vou usar 32 amperes. Então o engenheiro teria que fazer o quê? Ir lá e recalcular
para refazer o seu projeto e trabalhar nesse local com 6 milímetros. Então, mais uma vez, independente de você seguir o que a norma estabelece de seção mínima, isso aqui estará sendo regido por esse limite aqui de amperagem. Eu não posso ultrapassar isso aqui. Se eu ultrapassar, eu tenho que pegar a próxima bitola que existe na norma para o cabo. Se eu estava com 2,5, eu vou para 4. Se eu estava com 4, eu vou para 6 e assim por diante. Ok, pessoal? Bem, pessoal, uma outra informação importante sobre a NBR 5410. A antiga classificação AWG, que é American Wire Gauge, ou seja, o padrão americano de arames, de fios, ele deixa de ser considerado para identificação de condutores utilizados em instalações elétricas de baixa tensão. Então, a norma acaba com o uso da especificação AWG, que a gente chamava aqui, ó, conforme a tabela 4. A gente chegava lá e pedia na loja, eu quero um cabo 14, eu quero um cabo 17, eu quero um cabo 20. Isso não existe mais para as instalações elétricas de baixa tensão. A AWG ainda é utilizada para cabos, para linhas para linha de componentes eletrônicos e outras coisas, como vocês podem ver aqui. Ó. Por quê? Porque a seção é muito minúscula. Então, eu tenho cabos aqui, ó, o 34 AWG, ele vai ter uma seção de 0,0201 milímetros. Ele tem um diâmetro de 0,16 centésimos de milímetro. Então, para eletrônico, o pessoal ainda trabalha muito com a AWG. Mas para os cabos que a gente tinha costume de comprar para instalar em casa, na loja, no comércio que for, isso aqui deixou de ser usado. E aí vocês vão falar assim, poxa, Cleto, mas eu tinha uma instalação que eu usava um cabo 14 AWG. Que cabo eu uso agora? Bem, vamos nessa tabela aqui então. O 14 AWG, ele tinha uma seção de 2,08 milímetros quadrados. Nem era 2, nem era 2,5. Poxa, se eu tinha cabos 14 AWG sendo utilizados e agora eu quero completar, fazer alguma modificação, alguma reforma na minha instalação, eu vou utilizar o cabo de 2 milímetros quadrados. Ok? Vou utilizar aqui 2,5, desculpa, de 2,5 milímetros quadrados. Porque ele é o mais próximo, superior ao 2,08. Tá? Então, na norma, acima do 2,08 é o 2,5. E abaixo do 2,5, 1,5. Então, para quem utilizava um cabo 14 AWG, ele vai comprar agora no mercado um cabo de 2,5. Só para vocês terem ideia, como era difícil controlar esse tipo de cabos, o pessoal usava até um gabarito. Esse gabarito é exatamente a bitola do condutor de cobre, que você passava aqui dentro e via. Tentava passar em um, ficava folgado, tentava passar no outro, ficava apertado, passava aqui, era aqui, então era o 5. Então era um tipo de gabarito que você utilizava para identificar os cabos, caso você não tivesse por escrito na lateral dele ali, na capa dele, ok? Pessoal, agora nós vamos para a segunda norma técnica que nós gostaríamos de abranger nesse nosso vídeo. É a NBR 8762. Essa norma ela é utilizada nos cabos extra flexíveis para máquinas de soldar a arco elétrico e outras aplicações. Por que e outras aplicações? Outras máquinas que exijam a utilização desses cabos extra flexíveis, ok? Bem, essa norma ela fixa as condições exigíveis para aceitação ou recebimento de cabos extra flexíveis isolados ou cobertos com camada extrudada, de composto termofixo, termoplástico, enfim. São cabos isolados, né, cabos cobertos, não são cabos nus. E esses cabos eles são utilizados na ligação do terminal de saída da fonte de energia até o porta-eletrodo ou garra à obra. Ou seja, são os cabos de serviço para a máquina de solda. Não tem nada a ver com o cabo de alimentação da máquina onde você liga na tomada. São os cabos de serviço. Okay? Então, nessas máquinas, você exige que seja utilizado os cabos extra flexíveis. Por quê? Porque o operador vai poder manusear melhor o porta-eletrodo e fazer as suas soldas. E que são cabos flexíveis? Se você comprar um cabo classe 5, ele, pela norma, não é um cabo extra flexível, ele é um cabo flexível. Se você comprar um cabo extra flexível, ele tem que ser obrigatoriamente classe 6 de encordoamento. O que é o encordoamento? É aquela trança, é aquela formação do condutor através dos pequenos fiozinhos que você vê ali dentro.
né, que a gente vai mexer, às vezes fura até o dedo. Aqueles cabinhos, eles vão ser encordoados, eles vão ser trançados, vão ser unidos ali dentro para formar a seção do condutor. Então, de acordo com o número de cabos e diâmetro dele, a norma estabelece se essa formação ela é classe 5 ou classe 6. Tem que ficar muito atento a isso, porque no mercado, né, e-commerce e outros, o cara fala que o cabo 5 ele é extra flexível, e não é. Classe 5 é classe de cabos flexíveis. E o mais importante que a gente deve, nesse momento aqui, frisar, e é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo, para frisar alguns detalhes dessas normas. A norma NBR 8762 não contempla a utilização de cabos de alumínio ou alumínio cobreado, gente. Não pode. São permitidos por essa norma apenas a utilização de cabos de cobre nu ou cobre estanhado como elemento condutor. O cobre nu é o fiozinho que foi feito de cobre e não teve nenhum tratamento. O cobre estanhado, ele recebeu um banho de estanho, né? Isso aí é uma prática que se faz aí para melhorar a proteção do cabo, condutibilidade, enfim. Mas é mais questão de proteção mesmo. Mas são os padrões que a gente encontra aí, ou cabo de cobre nu ou estanhado. Então essas máquinas que a gente compra e que vêm com cabos de serviço, cabo porta-eletrodo, cabo do porta-eletrodo e o cabo da garra-obra, vem em alumínio ou alumínio cobreado, esse fornecedor da máquina de solda não está trabalhando de acordo com a NBR 8762. Beleza? Vamos passar para a próxima norma. A próxima norma que a gente quer abranger aqui, conversar um pouquinho sobre ela, debater, é a NBR NM 280. Condutores e cabos isolados. Essa norma, ela especifica seções nominais que são padronizadas de 0,5 milímetros quadrados a 2.000 milímetros quadrados. Então ela vai dizer como vai ser a formação ali, a seção do cabo, né, que inclui ali a informação do número e do diâmetro dos fios que vão formar ali o cabo e dos valores de resistência elétrica desses condutores. Então, quando o Inmetro faz aí uma inspeção no comércio e apreende cabos, ele leva esses cabos para o laboratório, ele vai contar o número de fiozinhos que estão ali dentro formando esse cabo, e eles vão ver o diâmetro de cada fiozinho desse e ainda vai fazer um teste da resistência elétrica. Então, esta norma permite que os diversos órgãos certificadores e fiscalizadores verifiquem se o cabo foi fraudado ou não. Porque ele pega ali a norma fala, ó, o cabo de 2,5 tem tantos fiozinhos e cada fiozinho mede tanto para a classe 5 ou para a classe 4. Então o Inmetro vai ver o que está identificado na capa do cabo, fala lá, cabo de 2 milímetros quadrados, conforme NBR 8762, NBR NM 280. Então o Inmetro vai pegar esse cabo, ele tem o padrão da norma, a norma diz como é a formação desse cabo, ele vai medir e vai dizer se esse cara fraudou ou não, se esse fabricante fraudou ou não esse cabo. Vocês vão perguntar, mas por que frauda, Cleto? Um fiozinho daquele que você tira no meio de 20, façam as contas de quantos por cento você está tirando do cabo, né? Se fossem 10%, 2 fiozinhos. 5%, 1 fiozinho. Okay? Então eu estou tirando 5% da área de condução desse cabo. E estou vendendo esse cabo como um cabo normal. Eu estou ganhando em cima de quem está comprando, porque está comprando achando que era um cabo e está levando outro, e eu estou levando um problema para a instalação dessa pessoa. Esse cabo ele vai ter uma resistência maior, porque a mesma corrente elétrica que deveria passar num cabo de 2,5 vai passar agora num cabo de 2,5 menos 5%. Isso gera aquecimento. Então eu posso chegar a ter problemas até de incêndio na instalação. E aí, pessoal, mais uma vez, essa norma não contempla a utilização de cabos de alumínio ou alumínio cobreado. São permitidos apenas a utilização de cabos de cobre nu ou cobre estanhado como elemento condutor. Ou seja, se o Inmetro for medir ou for fazer uma inspeção num comércio e encontrar lá, embaladinho lá, um cabo
que seja de alumínio ou alumínio cobreado, ele não pode estar sendo vendido como um cabo classificado como NM280. Ele não atende essa norma. Então, mais uma vez, esse material deve ser apreendido e o Inmetro deve tratar aí as devidas aplicações de multa, penalidades, o que for para esse comerciante, ok? E aí, pessoal, com base nessas 3 normas que nós comentamos, quais são os problemas mais verificados em equipamentos e ferramentas elétricas comprados no Brasil que eu, Cleto, observei? Isso aqui pode ser a pontinha do iceberg, vocês podem nos passar muitos outros problemas, mas eu acredito que o que eu vou listar aqui está na sua grande maioria que acontece em todo o Brasil. Bem, nas máquinas de solda, eu tenho máquina de solda, eu sou um usuário, sou um robista, tenho vários amigos que utilizam como robistas, mas tem várias empresas aí, né, desde o simples serralheiro até uma empresa de construção metal-mecânica utiliza máquinas de solda. E aí, o que a gente vê nesse mercado? Bem, primeira coisa, falta de normatização. Não existe no Brasil uma norma técnica específica para essa categoria de equipamentos. Seja para qualquer tipo de solda. A solda por eletrodo, que é MMA, a solda pelo processo de arame MIG-MAG, ou arame autoprotegido, ou a solda TIG. Não existe uma normatização desses equipamentos. Os cabos de solda, que são os cabos de serviço dessas máquinas, que é o cabo para o porta-eletrodo e para a garra-obra, na maioria das vezes a gente encontra cabos fornecidos em alumínio cobreado. Esse material não é contemplado pelas normas NBR 8762 e NM 280, que trata dos condutores. Não estou nem falando da 5410, que é instalações. Estou falando aqui do cabo de serviço. Então, para eu utilizar um cabo extra flexível na máquina de solda, que é NBR 8762, ele deveria ser de cobre puro ou cobre estanhado. Eu não posso ter alumínio ou alumínio cobreado. E aí, o que os fabricantes de máquinas fazem para meio que ludibriar isso aí? Eles dizem que os cabos são... como é que eu posso utilizar a palavra que eles usam? É como se fosse um brinde. Isso, é um brinde. Ele está vendendo a máquina e você está ganhando um brinde. Esse brinde ele não está vendendo. Nós sabemos que o preço do cabo está embutido no preço da máquina. Mas eles dizem que isso é um brinde. E aí você não tem nem como brigar sobre garantia em cima disso aí. Outra coisa que a máquina de solda nos traz muita dúvida. Qual a amperagem? Não, a amperagem informada na especificação da máquina, ela é real ou é de projeto? Eu compro uma máquina que está na caixa dela lá, dizendo que ela é de 160 amperes. Isso é real ou isso é de projeto? Se for real, na hora que a pessoa for soldar e botar um alicate amperímetro, tem que dar os 160 amperes ou mais. E se for de projeto? Se for de projeto, basta você fazer algumas contas, tirar lá a eficiência da máquina, ok? Que você vai encontrar lá na frente qual é a amperagem máxima que ela vai dar. Bem, isso é um tema de vídeo, de um outro vídeo, isso é um tema de um outro vídeo que eu devo fazer, mas, para mim, desculpa a expressão, é muita sacanagem os caras colocarem na caixa de uma máquina que ela dá 200 e ela não dá 200, dá 180, dá 170. O consumidor, ele está sendo enganado. Oficialmente, não. Está sendo enganado pelo marketing, porque oficialmente no catálogo o fabricante diz que ele tem um mínimo de eficiência, lá, por exemplo, 85%, que ele garante. Então, se você pegar 200 amperes, desculpe, e jogar 85%, você vai chegar em 170 amperes, que é 15% de perda de 200 amperes. Então, você, lendo o manual, você vai ficar sabendo que você pode ter recebido uma máquina que vai te dar uma amperagem a menor. Porém, você fica na dúvida. Essa máquina me entrega o real ou não me entrega o real? Então, mais uma vez, a falta de normatização não nos permite dizer se essa amperagem ela é real ou é de projeto. Bem, o cabo de alimentação das máquinas, quando você traz uma máquina fabricada no exterior, na maioria das vezes, o cabo que vem de alimentação, ele é fora do padrão da NBR 5410. Ele vem lá AWG 13, ele vem um cabo de 2 milímetros quadrados, entendeu? Esses cabos estão fora do nosso padrão. Imagina, se está fora do nosso padrão, como é que eu vou considerar a amperagem máxima que
eu posso ter naquela minha tomada ali que eu vou estar utilizando, que foi feita com 2,5 milímetros, que eu posso considerar uma determinada quantidade, né, de corrente que vai passar ali, aí me chega uma máquina com 2 milímetros de bitola de fio. Aí você vai falar, Cleto, mas a bitola do fio que determina é o fabricante da máquina em função do que ela consome. Concordo. Mas ele tem que determinar uma bitola dentro da bitola padronizada pela norma brasileira. Ele não pode nos vender um equipamento com uma norma estrangeira, porque a gente pode ter problema, inclusive, com os plugs macho ou fêmea para tomada, que são preparados para as nossas bitolas de cabos e não para as bitolas de cabos estrangeiros, ok? E por fim, qual é a eficiência energética desse equipamento? Qual é o consumo? Em que categoria essa máquina se encaixa? Não seria legal ter uma informação disso? Eu posso, de um fabricante, ter uma máquina de 200 amperes que me entrega 200 e ter uma máquina de 200 amperes que me entrega 170. Quanto uma consome e quanto a outra consome? A que me entrega 170, por exemplo, poderia consumir, sei lá, vamos chutar aqui, 10.000 watts, e a de 200 que me entrega 200 consumir 11.000 watts. Qual é a eficiência energética das duas no final das contas? Quem é mais eficiente? Quem consome menos para realizar o mesmo trabalho? Então a gente poderia ter esse tipo de coisa como acontece em ar-condicionado, em geladeira, né? Você saberia dizer que aquele fabricante de máquina ali não é bom. A máquina dele consome demais e a tua oficina que tem 10, 15, 20 máquinas vai perder para o seu concorrente que utiliza uma máquina com uma eficiência melhor. E nas ferramentas em geral? Falei de máquinas de solda. Nas ferramentas em geral, uma furadeira, uma parafusadeira, uma lixadeira, uma esmerilhadeira, o que a gente encontra de problemas? Primeira coisa, falta de normatização, igualzinho às máquinas de solda. Tá? Não existe uma norma técnica específica para cada categoria de equipamentos. E não precisaria fazer aqui uma para cada equipamento, é para categoria. Se eu tenho parafusadeiras e furadeiras, eu posso ter uma norma. Se eu tenho lixadeiras, esmerilhadeiras, serras policorte, mas não sei o que, eu posso ter um outro, vamos assim dizer, gabarito de um conjunto de ferramentas que poderiam entrar numa norma. Então hoje não tem uma normatização para esse tipo de ferramenta que a gente está citando aqui. Mais uma vez, o cabo de alimentação dessas máquinas pode vir fora do padrão da NBR 5410 quando você compra máquinas importadas. Então, esses cabos eles podem até mesmo estar incompatíveis com a amperagem máxima recomendada pela NBR 5410. Eu acabei de falar no caso das máquinas de solda. Também vale para as ferramentas. A potência informada na plaquinha da máquina ou na caixa da máquina, ela é real ou é de projeto? Eu comprei uma esmerilhadeira da Henkel, alemã, fabricada na Alemanha, marca Alemanha e a ferramenta também é alemã, está lá, 1.100 watts. Eu devo até fazer um videozinho dessa máquina depois. Essa potência é nominal, é real, é de projeto, é na ponta do eixo. O que essa potência é? Essa é a potência de projeto, foi a potência para enrolamento do motor. Beleza, aí eu tenho todas as perdas elétricas, mecânicas e tudo para chegar quanto lá na ponta do disco, lá no parafuso onde fixa o disco, na ponta do eixo. Qual é o valor da potência que chega lá? Ou seja, qual é o rendimento dessa máquina? Quanto ela me dá? Eficiência energética, está aí. Qual categoria essa máquina se encontra? Eu compro essa de 1.100 watts, me dá quanto? Eu compro outra de 1.000 watts, me dá quanto? Uma é melhor do que a outra? Uma é mais econômica do que a outra? Eu não estou falando aqui de força, gente. Não é de potência uma contra a outra, é de eficiência. O quanto é a potência nominal e o quanto é a potência de saída dela. Isso que a gente está falando. Pessoal, o que poderia ser feito para melhorar esta situação atual em que nós nos encontramos? Primeira coisa, pessoal, que eu, Cleto, tenho como opinião. Os importadores destas máquinas e equipamentos deveriam prever o que a gente chama de tropicalização desses itens importados. Ou seja, esses equipamentos eles precisam vir do exterior para cá já em concordância com as nossas normas ou as nossas regulamentações internas. Então, se eu tenho uma norma que diz que o cabo de alimentação da máquina, ou o cabo que eu utilizo aqui, as bitolas,
são 0,75, 1,5, 2,5, 4, que essa máquina já venha com alguma dessas bitolas dentro daquela amperagem que a ferramenta consome. Se não é possível já trazer lá de fora, por que não chega aqui no Brasil, então, e esses equipamentos são alterados, ou seja, eles são corrigidos para atendimento à norma brasileira antes da sua venda, antes da sua comercialização? Esse é o primeiro ponto. Se eu trago para o Brasil, eu não posso trazer diferente da norma. Ou então eu tenho que chegar aqui e tenho que corrigir. Gente, vocês podem achar isso difícil. É difícil talvez no Brasil, mas lá fora não. Se eu vender um equipamento para os Estados Unidos, o equipamento tem que sair daqui conforme a norma utilizada nos Estados Unidos. Testado, certificado, tudo conforme a norma dos Estados Unidos. O Brasil deixa entrar qualquer coisa. Os países de primeiro mundo não deixam entrar qualquer coisa. Eu preciso de quê? Para conseguir até cobrar mais dos importadores, cobrar mais dos fabricantes nacionais. Eu preciso criar normas técnicas ou portarias regulamentadoras, né, as regulamentações, que possam resultar o quê? Na padronização dos equipamentos e, consequentemente, numa concorrência mais saudável e leal entre os fabricantes, sejam eles nacionais ou importados. Porque hoje o fabricante nacional, ele segue à risca todas as normas exigidas aqui dentro. O importador traz material mais barato, porque ele não segue à risca o que está aqui dentro. Então ele traz um cabo com uma potência menor, com uma seção menor, ele traz um cabo de alumínio cobreado. Gente, numa máquina de solda, se vocês forem trocar os dois cabos hoje, de 3 metros, comprar em cobre, vocês vão gastar brincando R$200. Você vai falar, poxa, Cleto, mas a máquina ficaria mais cara? Não sei. Quanto custa um cabo de cobre lá na China em relação ao cabo de alumínio cobreado? Será que é tão caro assim? Será que são 40 euros de diferença uma máquina? Eu não acredito. Vai dar menos de uma dezena de dólares, talvez, na troca de 2 cabos desses de alumínio por cobre. Então é uma coisa que precisa ser pensada. Gente, o que nós precisamos também exigir dos nossos órgãos fiscalizadores? Uma fiscalização mais rigorosa, seja pelo Inmetro ou demais órgãos competentes, visando o cumprimento das normas técnicas e portarias já vigentes no país. Eu não posso vender pelas plataformas de e-commerce, não posso vender cabos que não estejam dentro das bitolas exigidas nas normas brasileiras. Eu não posso vender cabo de alumínio cobreado ou alumínio puro para máquina de solda. Está errado. Só que isso acontece, gente. Isso acontece. E o pior, chega muito material de fora aqui no Brasil que está sendo vendido em plataformas de e-commerce como cobre. E o pobre coitado do consumidor compra, quando vai ver, é alumínio cobreado. Sabe como ele vai ver? Quando ele precisar cortar o cabo, ele vai ver as pontinhas brancas, ou quando ele pega um de cobre e um de alumínio, que ele vê a diferença do peso. Fora isso, ele começa a usar na máquina dele e nem percebe. E aí acontece o que aconteceu com um amigo nosso no Mato Grosso, os cabos pegaram fogo. E aí ele foi reclamar do fabricante da máquina de solda, o fabricante não sabia nem o que dizer para ele. E deu uma grana para ele comprar cabo de cobre. Porque era melhor depositar para ele o valor para ele comprar os cabos de cobre do que comprar, mandar para ele, custo com transportador e tudo mais. Então ele foi ressarcido um valor para comprar os cabos corretos. Bem, pessoal, a gente só está reclamando, falando e tal, e o que está sendo feito, né, nesse momento? Existe alguma coisa sendo feita para tentar amenizar esses problemas que eu estou citando aqui? Bem, eu tive acesso a uma ação que está sendo tomada pela ABMAC. A ABMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ou seja, é uma associação hoje que tem inúmeras divisões, fala de válvulas, de bombas, de tudo que vocês imaginarem lá. A ABMAC resolveu abrir a 43ª Câmara Técnica para discutir o tema equipamentos de soldagem. Vocês lembram lá no início que a solicitação pela criação de uma norma poderia ser feita por pessoas, entidades? Então, a ABMAC é uma entidade.
E ela, nesse momento, ela está percebendo que os equipamentos de soldagem, eles tomaram um vulto tão grande dentro desse país, em termos de quantidade sendo vendidas, fabricadas, inúmeros modelos, aplicação no nosso setor metal mecânico, que está todo vapor. Então a ABIMAQ percebeu essa necessidade. Então ela criou essa Câmara Técnica para discutir esse tema. Eu me digo honrado e agraciado em ter sido convidado a participar da abertura, da primeira reunião de abertura desses trabalhos que eles vão realizar. Pude verificar lá os grandes fabricantes nacionais e internacionais que estão presentes no Brasil, muita gente forte lá. Eu acredito que a gente deva colher frutos desse trabalho. Mas vamos falar mais um pouquinho aqui. Bem, a ABIMAQ, ela só convidou fabricantes nacionais nesse momento, tá, para a linha de equipamentos para a formação de um comitê de debates. Mas o que são fabricantes nacionais? A empresa ela pode importar 99% dos produtos dela. Se ela fabricar um produto no Brasil ligados ao tema equipamentos de soldagem, ele é considerado no Brasil um fabricante. Então ele vai ser convidado. Aquela empresa que só importa, chega aqui, embala o equipamento e vende para o cliente, essa empresa não é considerada fabricantes nacionais. Nessa primeira fase dos trabalhos, a ABIMAQ, né, quem fizer parte dessa Câmara Técnica, vai trabalhar no que a gente chama de provocação, ou seja, os participantes eles vão ser provocados a falar, a apresentar o que eles entendem como sendo as demandas, as reclamações ou as necessidades que o mercado aponta nesse momento. Serão esses convidados que irão apresentar, né, todas essas ideias, esses temas, essas notícias, essas coisas que acontecem no dia a dia, como eu tenho, por exemplo, noticiado que as máquinas vêm com cabo de alumínio e não cabo de cobre. Então esse tipo de apontamento será feito durante essa provocação lá nessas reuniões. Se o resultado dessas reuniões e debates for o apontamento da necessidade de uma norma, né, da criação de uma norma técnica ou portaria que venha a regulamentar essa fabricação, essa importação e essa venda desses materiais no Brasil, então esse processo ele passa por uma nova etapa. É uma nova etapa que pode contar com a participação do próprio Inmetro, que é um órgão fiscalizador, de toda a sociedade. Então aí os fabricantes, entrariam os distribuidores, entrariam os comerciantes, entrariam os usuários. Por exemplo, no caso aqui, os técnicos de segurança do trabalho, para falar um pouquinho sobre a segurança das máquinas, das máscaras de solda, enfim, né? A gente teria todo mundo que está, de certa forma, vinculado a esse tema, equipamento de soldagem, podendo participar dessas reuniões, desses debates que aí vão abranger um volume maior. Mas, pessoal, um detalhe muito importante. O fato da ABIMAQ ter lançado essa iniciativa de abrir a 43ª Câmara Técnica para discutir o tema equipamento de soldagem, isso não nos garante que essa demanda, essa discussão dela, essa provocação ao mercado vai se reverter ou vai resultar na criação de uma norma técnica ou de uma portaria que regulamente todos esses pontos que nós falamos aqui e outros mais, e que venha a minimizar esses problemas que nós estamos citando. Se nessas reuniões os fabricantes entenderem que tudo isso que a gente está colocando aqui não é problema, então um fabricante A levanta uma questão que o fabricante B acha que não é relevante, o C também acha que não é, o D também acha que não é. Morreu, isso já morreu. O fabricante B lança uma outra discussão, todos os outros falam também que isso é besteira. Se for assim, se a coisa migrar para uma questão de que o que nós apontamos como problema para eles não é problema, e nós apontamos para eles que precisam melhorar, para eles não precisam melhorar, isso não vai resultar em nada, em nenhuma norma técnica e nenhuma regulamentação. Entretanto, se esses fabricantes que estão hoje aí sofrendo essas importações, com essas vendas de produtos desqualificados lá de fora para cá, sem nenhuma padronização, utilizando materiais de baixa qualidade, de segurança irrisória para o consumidor,
Se essas pessoas, então, entenderem, esses fabricantes, todos esses envolvidos entenderem que a norma técnica resolveria, sim, grande parte desses problemas, então a ABMAC ela vai chegar, no final das contas, que ela vai acabar levando essa solicitação dela até a ABNT ou a qualquer outro órgão público que possa encaminhar, então, essa solicitação para resultar ou numa regulamentação ou numa norma técnica. Ok, pessoal? Então, assim, espero, e por isso estou colocando, que tem grandes chances de ter um bom resultado essa discussão, porque eu vi lá grandes fabricantes de equipamentos que estão presentes no Brasil e eu acredito que eles querem o melhor para nós. Mas a gente não sabe qual será o desfecho dessa história. Ok, pessoal? Bem, eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo dessa apresentação. Não deixem, mais uma vez, de participar das nossas redes sociais e a gente só tem que agradecer muito pela participação de todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.